Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo essa palestra, mas independente do momento, quero te agradecer pela presença, agradecer por você ter se inscrito no segundo Congresso de Educação Contemporânea e dizer que é um prazer ter você aqui participando conosco sobre esse tema tão relevante e tão atual, que é as práticas inovadoras, né? Nesse caso, nós vamos ver um pouquinho sobre esse livro, em qual foi lançado este ano, que se fala sobre práticas inovadoras, que é aprendizagem com jogos digitais, tá bom? É através dele que nós vamos ouvir um pouquinho, conversar e refletir. Eu vou compartilhar com vocês o material que preparei. Só um minuto. Então, nós temos aqui o nome do livro, que é o nome da palestra, né? Palestra inovadora, que é Práticas Inovadoras, Aprendizagem com Jogos Digitais. Eu sou mestre, sou professora Rita de Cássia, sou autora desse livro, e aí eu vou falar um pouquinho de mim para vocês, tá? Sou formada em Ciências da Educação pela Universidade Martin Lutero, na Flórida. Sou pedagoga pela Universidade de Rondonópolis, Mato Grosso, a UFMT, sou pedagoga. E atualmente sou professora da Sala de Recursos Multifuncionais, desde 2017. E atualmente, desde 2022, sou pesquisadora e escritora sobre essa temática, educação inclusiva, educação especial, tecnologias educacionais e áreas afins. E sou fundadora do site pesquisaepublicações.com.br, que é onde nós escrevemos e publicamos sobre livros dessas temáticas, tá bom? Então, se você quiser baixar esse e outros livros sobre essas temáticas, é só você ir no nosso site que você encontra gratuitamente. Inclusive, vários dos nossos livros são lançados na editora do Congresso, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá. Então, vamos iniciar. Então, apesar do livro ter o nome da nossa, a palestra ter o nome do livro, o tema vai ser a eficácia dos jogos digitais como ferramenta de aprendizagem na educação contemporânea, transformando a sala de aula com tecnologias digitais. Então, vamos lá. Vamos iniciar no contexto histórico dos jogos digitais educacionais. E aí, os slides, depois, eu não sei se, a, se o pessoal do Congresso vai poder disponibilizar, mas eu vou deixar para eles poderem disponibilizar, para que vocês possam usar, estudar, citar em artigos de vocês. E aí eu já trouxe aqui os autores que escrevem, discutem e refletem sobre isso, tá? Então, os jogos digitais, eles são aplicativos interativos que utilizam as tecnologias digitais para criar ambientes simulados onde os usuários interagem para alcançar objetivos específicos. Então, nós vamos falar dos educacionais, que já têm os seus objetivos específicos, definidos. Existem diferentes tipos de jogos digitais, incluindo esses que são os educacionais no qual nós estamos falando. Desculpa, pessoal. É, que eles são específicos para ensinar os conceitos, as habilidades, os jogos de entretenimento, que podem ter valor educativo incidental. Aqui quem fala para nós é o Silva e Menezes, 2001, e em cima foi o Fernandes. E a definição, o que realmente os autores falam sobre o que é os jogos digitais? Eles se caracterizam
por objetivos claros. Então, a gente precisa ter aqui, saber exatamente o que que vai ter neles. Por um feedback imediato, por narrativas envolventes e por interatividade. Aqui quem fala para nós é Costa e Silva, de 2021. Conforme definido por eles, esses jogos são distintos dos jogos de entretenimento, que visam principalmente a diversão, mas que podem incorporar elementos que beneficiam a aprendizagem, diz Alves e Si. Duque, sou eu, também destaca que esses jogos são desenvolvidos com o propósito explícito de promover o aprendizado, utilizando o mecanismo de jogo para reforçar os conteúdos educacionais. Eles frequentemente incluem desafios específicos que incentivam o pensamento crítico, a resolução de problemas, habilidades essenciais para o desenvolvimento dos alunos. Então, tudo isso inclui a definição do que é os jogos educacionais. Então, o princípio é, eles precisam ter objetivos específicos. Então, os criadores dos jogos, quando eles vão fazer um jogo, eles precisam saber exatamente o que eles vão criar. Ter aquele feedback imediato, que é, o aluno está fazendo, o aluno tem que ter aquela resposta, se está acertando, se não está. As narrativas envolventes, que é aquela para ele nem muito fácil e nem muito difícil, que faça com que ele perca o interesse. E a interatividade, que é aquele jogo em que muitas vezes tem, em que ele participa, em que ele entra como um personagem, ou que ele tem alguém que interaja com ele como se ele fosse o vilão, ou ele seja o autor principal, e assim por diante. Ok? Vamos continuar. E os benefícios destes jogos? Quais são? Eles trazem para os alunos uma aprendizagem interativa. Então, eles fazem e vão aprendendo automaticamente. Uma aprendizagem colaborativa, aonde eles aprendem juntos, seja num jogo sozinho ou um jogo com outras pessoas. Quando eles jogam, eles têm autonomia de fazer essas atividades e ir aprendendo através do feedback imediato, pois ele avança ou não avança, mas o jogo vai dizer para ele se está certo ou se está errado. Tem diversão e entretenimento, porque além de ser um jogo educacional, eles também têm divertimento. Tem o desenvolvimento de liderança, aonde nos jogos lá que a gente acabou de ver ali, que são os jogos que possuem narrativos, jogos que têm as narrativas envolventes e interatividades, é possível ter o desenvolvimento de liderança quando ele é o autor principal, o ator, no caso, né? Pensamento crítico, para ele poder discernir se ele vai ou se ele fica. O engajamento emocional, tem muitos jogos aí que envolvem o emocional. A redução da ansiedade, que está envolvendo aqui o engajamento emocional, e multissensorialidade, que são aqui onde envolve muitos, muita sensibilidade, o uso do mouse ou das teclas, né? E assim por diante. Aqui nós já entramos no capítulo 2, tá bom? Para quem for baixar o livro, aqui eu já falo no capítulo 2 sobre os benefícios dos jogos digitais. É meio rapidinho, porque o tempo da palestra não é muito grande, então eu fui obrigada a fazer bem rapidinho para vocês. E aí, aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos desses jogos digitais que trazem aí também a questão da aprendizagem. Então, vamos lá. O Minecraft, né? O Education, que ele é um dos mais famosos. Então, muitos usam ele só para entretenimento, mas muitos não sabem que eles ensinam conceitos matemáticos e de ciência. Então, ele permite que os alunos construam e explorem mundos virtuais que representam problemas e situações reais. Então, cabe a nós, professores, utilizarmos para quê? Para trazer para os alunos esse outro mundo,
que é qual? O mundo que vai fazer com que os alunos resolvam os problemas. Aí ele acha que ele está só brincando, né? Mas ele não está brincando. Ele está resolvendo os problemas do dia a dia, em situações reais. Ele está usando o raciocínio lógico, o pensamento crítico, que foi aqueles benefícios que eu acabei de falar com vocês no slide anterior. Aí tem os sites, o SimSite Edu, que são ferramentas utilizadas para ensinar o planejamento urbano, sustentabilidade, permitindo que os alunos desenvolvam suas próprias cidades virtuais e aprendam sobre economia e ecologia. Então, aquele aluno que já não gosta, por exemplo, da parte de ciências, ecológica, de economia, então o professor vai levar ele para esse outro tipo de jogo. Porque lá, ao criar suas cidades virtuais, ele também vai usar esse outro tipo de tecnologia para poder gostar e poder aprender esse tipo de disciplina. Aí a gente tem o Catum, que é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos que permite aos professores criar quiz interativos, independente da disciplina. O professor consegue criar qualquer tipo de jogos de perguntas e respostas. Tem um muito famoso que é o do jogo do milhão. Então, eu já vi professor criar com várias perguntas envolvendo aquele show do milhão. Aí tem o Duolingo, que é um aplicativo de aprendizagem de idiomas. Então, aqueles que têm muita dificuldade no inglês, o professor pode levar eles aí para fazer as atividades lá no Duolingo, que usa as técnicas da gamificação. Aí tem também o Grapolinhar. O meu inglês é péssimo, pessoal. Então, vai desculpando aí. Que é um jogo educacional utilizado para apoiar as crianças com dificuldades de leitura, a melhorar suas habilidades via exercícios interativos e com feedback imediato. Então, a criança já sabe ali se ela acertou ou se ela errou. E aí ela tem a oportunidade de refazer. Aí tem o code.org, que é uma plataforma que oferece cursos e atividades interativas para ensinar programação e pensamento computacional a alunos de todas as idades. Então, muitas vezes os professores acham que os alunos não conseguem, não sabem, não têm interesse, mas não houve a disponibilidade de oferecer aos alunos. Nós temos que ofertar e deixar o aluno saber se ele quer, se ele sabe, se ele já viu. Nós não temos a noção de que eles já conhecem, e muitas vezes eles conhecem. E o celular, o tablet já foi ofertado para esses alunos muito cedo. Para nós, professores, é mais novidade do que para essa geração dos alunos da década de 90, de 2000, tá bom? Então, e tem o Scratch, que é um ambiente de programação visual que permite aos alunos criar suas próprias histórias interativas, jogos e animação, promovendo a aprendizagem de lógica e programação. Essa geração de 2010 é uma geração muito criativa. É uma geração aí dos vídeos, é a geração do TikTok, é uma geração que nós temos que evoluir, nós temos que instigar as criações. Então, a BNCC aí, ela tem várias habilidades em que investe no aluno para criações. Adiantei um pouquinho aqui, ó. O próximo slide já fala sobre as habilidades desenvolvidas pelos jogos digitais. Então, vamos lá. Aspectos dos jogos digitais. Aumento da motivação e engajamento. Qual que é o benefício de impacto positivo? Os desafios e recompensas que podem estimular a curiosidade e o interesse. Promoção da aprendizagem prática e experimental. Qual que é o benefício? Cria ambientes virtuais seguros, onde os alunos podem explorar os conceitos e resolver problemas de formas práticas. Desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. Os benefícios vão melhorar as habilidades cognitivas, como melhora, resolução de problema e tomada de decisões. Colaboração e trabalho em equipe. Será Os benefícios serão aspecto colaborativo dos jogos, que pode auxiliar os alunos a desenvolver as habilidades interpessoais importantes, como a comunicação,
a negociação e a resolução de conflitos. Então, aquela sala está muito tumultuada, aquela sala está com problemas. O que que a gente pode fazer? Uma aula diferenciada. Vamos fazer aquela colaboração e o trabalho em equipe. Vamos fazer trabalho em grupo? Não, eles estão brigando, não é essa aí o momento de fazer trabalho em grupo, principalmente os adolescentes. Então, vamos todo mundo para a sala de informática e vamos fazer esses jogos e mostrar para eles que tem sim como a gente resolver as soluções, como fazer as resoluções de conflitos através de jogos educacionais. Aonde nós vamos fazer o nosso planejamento? Mas o professor está enrolando aula. Não, o professor não está enrolando aula. O professor tem todas as habilidades desenvolvidas pelos jogos digitais, incluídas na BNCC. Basta conhecer. O que nós precisamos é conhecer a BNCC e conhecer o nosso planejamento e os nossos alunos. Como nós conhecemos os nossos alunos? Através da avaliação diagnóstica, o feedback imediato e o personalizado. Permite que os alunos entendam rapidamente seus erros e façam ajustes necessários, promovendo uma aprendizagem mais eficaz. Repetir de novo aqui, ó, o feedback imediato. Então, o aluno, ele aprende muito rápido quando ele tem que repetir uma ação. Ele fez ali, errou, na próxima vez que ele fizer, ele já não erra mais. Inclusão e acessibilidade. Jogos digitais podem ser adaptados para atender uma ampla variedade de alunos, promovendo inclusão e garantindo oportunidades iguais de aprendizagem. Como professora de sala de recursos, o meu público é os alunos com necessidades especiais. E foi através deles que eu entrei para esse mundo de pesquisa dos jogos digitais, porque foi com eles que eu vi que é possível ensinar através dos jogos digitais. Eles foram aprendendo, foram desenvolvendo as habilidades deles no momento e nas singularidades em que eles podiam. E eles foram desenvolvendo os potenciais. Então, é possível trabalhar na sala regular, com alunos de todas as idades e séries. Então, vamos lá. O que deve ter um bom jogo digital? Aqui nós já vamos entrar para o capítulo 3, que são os elementos de design de jogos educacionais, tá bom? Então, ele deve, lá no começo, o Fernandes já fala para nós, que ele deve ter os objetivos claros, desafios significativos, que é para não haver falta de interesse, e feedback contínuo. Tem que ter um alvo, tem que ter uma integração contínua, tem que ter recompensas, ok? Incentivos para que o aluno tenha interesse em continuar e passar das fases. É isso que vai causar interesse o tempo todo no aluno e fazer com que ele se interesse em passar fase por fase. O que deve ter um bom jogo digital? Vamos ver o que os autores falam? Neste cenário, a criança acaba de concluir uma fase com uma pontuação de 5 estrelas. Embora ainda não tenha preenchido toda a linha de pontuação, acima da cabeça do menino no jogo, há uma estrela sinalizando que o jogo é intuitivo. Aqui na imagem, olha, ao lado. Essa imagem foi criada por inteligência artificial. Vocês podem ver que tem um pouquinho de linguagem fora do nosso idioma, por causa que a inteligência artificial ela ainda está sendo desenvolvida. Mas nós podemos ver que lindas imagens, né? São criadas por mim mesma. Ela sabe que quanto mais estrelas conquistar, mais próximo estará de alcançar o seu objetivo, passando de fase e acumulando pontos. Então, aqui nós temos um jogo que é intuitivo, certo? Onde ele vê que quanto mais estrelinhas ele alcançar e quanto mais ele completar a barrinha, mais perto ele está de alcançar os objetivos dele. Então, a gente vê o rostinho feliz e a estrelinha na cabecinha dele mostrando que ele está próximo.
Os jogos educativos, aí aqui nós vamos ver tipos de jogos digitais para alfabetização, que são muitos que eu uso lá na minha sala de recursos. Os jogos educativos são os mais adequados para a alfabetização, pois focam diretamente na aprendizagem de letras e palavras. No entanto, jogos de quebra-cabeça e aventuras narrativas também contribuem para o desenvolvimento de leitura, especialmente quando usados juntos com atividades escolares. Exemplo, o ABC Mouse, a plataforma que ensina leitura, escrita e fonética através de jogos interativos. Então, esse ABC Mouse aqui, ele existe. Essa imagem foi criada pela inteligência artificial baseada nesse jogo, tá bom? Então, esse jogo aqui é um jogo onde você aperta, sai o som das letras, e tem também lá, ele tem várias fases, vários níveis, onde um aperta o som, outro você tem que passar pelo mouse por cima da letra, outra você tem que apertar, quando as letras aparecerem, você tem que clicar nela, e assim por diante. Ainda no mesmo assunto que são os tipos de jogos digitais, nós vamos falar sobre a personalização e adaptabilidade. Esse aqui é muito importante quando nós falamos sobre os alunos com necessidades especiais. A personalização permite que os jogos se ajustem às necessidades e preferências individuais dos alunos. Perfis de aprendizagem, níveis de dificuldades adaptativos e feedback personalizado são estratégias eficazes para melhorar o engajamento e os resultados de aprendizagem, diz Duke, 2024, e Johnson et al., 2016. Exemplos. O que a gente pode adaptar aqui? São os níveis de dificuldades e o feedback. Então, aqui nesse jogo, por exemplo, você vai poder fazer a graduação progressiva. Eu fiz um exemplo aqui de jogo de matemática, aonde tem os números com reserva e os números sem reservas. E aí, aqui em cima, a criança pode simular que é ela mesma. Vai ter um joguinho de uma criança aqui, e ela faz de conta que é ela mesma que está aqui. E ela usa o quê do lado? Ela usa o caderninho para fazer as continhas se precisar. Esse jogo aqui, ele pode ser colocado numa televisão pelo professor e fazer com a sala inteira, ou ele também pode ser usado no tablet por um professor, por o próprio aluno na casa, na aula de reforço e assim por diante. Tá bom? Também foi gerado pela inteligência artificial, por isso que tem as palavras assim que não estão na nossa língua natural, na nossa língua, na nossa língua portuguesa. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos e as suas definições. Então, os jogos educativos. Esses são os mais diretamente voltados para a alfabetização, porque eles ensinam letras, sílabas, palavras e conceitos básicos de leitura e escrita, de maneira interativa, que são extremamente eficazes para as crianças em fase de alfabetização, que são aqueles exemplos lá que eu coloquei para vocês, né? Que formam as palavras, reconhecimentos de letras e leitura interativas. Os jogos de plus, que são os quebras-cabeças. Embora não sejam exclusivamente educativos, muitos deles focam em associar imagens a palavras, formando frases ou incentivando a leitura. Eles são ótimos também, principalmente para crianças com TDAH e autismo. Eles podem ser úteis para desenvolver habilidades de leitura e associação visual. Exemplos: jogos que combinam palavras com imagens. Bom, quando a criança ainda chegou e está na fase que ela ainda não conhece o silabário, não conhece o- as letras, não associa os sons, então nós vamos fazer com que ela combine as palavras com as imagens. Jogo de aventuras. Os jogos de aventuras que envolvem narrativas interativas também podem ser úteis, especialmente se forem projetados para crianças. Esses jogos incentivam a leitura de diálogos e a compreensão da história, promovendo a habilidade de leitura. Então, quando é um jogo que a criança gosta muito daquele personagem,
Aí nós entramos até nas crianças com autismo. Eles têm interesse de cada vez mais entrar para aquele mundo da história. E aí a criança vai cada vez mais tendo interesse de participar e repetir aqueles jogos. E aí eles vão memorizando as palavras e tendo interesse em aprender. Aí tem os jogos de RPG, né? Que apresentam histórias com bastante texto e diálogos simples, que incentivam a leitura. Às vezes a criança é até mais lenta na leitura, mas para acompanhar esses jogos elas se aperfeiçoam. Tem os de simulação também, que são para aquelas crianças que têm novos componentes que ajudam no desenvolvimento da leitura e da linguagem. Eles geralmente criam situações onde o jogador deve ler ou interpretar instruções, ajudando na prática de alfabetização em contexto lúdico. Então, esses jogos de simulação são aqueles que as crianças precisam ter um raciocínio lógico mais rápido, né? Ou o aluno precisa interpretar, é, deixa eu dar um exemplo para vocês, precisam interpretar dicas, né? Charadas, e aí eles precisam desse raciocínio lógico que dessa atenção dobrada, né? Então aí a gente usa esses jogos de simulação. Aqui eu coloquei algumas habilidades de alfabetização na BNCC. Então aqui, esse por exemplo. A BNCC estabelece uma série de habilidades fundamentais que devem ser desenvolvidas durante o processo de alfabetização. Na alfabetização, por exemplo, compreender diferenças entre escritas e outras formas gráficas. Então, a criança, por exemplo, tem que saber o que é numeração, o que é símbolo e o que é letra. Então, você pode customizar esse jogo. Você pode colocar um jogo que tenha ciências, português, matemática, que é aquele que a criança precisa, tenha dificuldade. Então, você vai direcionar para que ela faça aquele que ela realmente precisa, que está com mais dificuldade ou que precisa potencializar um pouco mais. Outra. Dominar as convenções gráficas, jogos que envolvem a escrita de letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e bastão, que foi esse aqui que eu tinha já trazido para vocês no exemplo anterior. Conhecer o alfabeto e compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escritas. Jogos que ensinam o alfabeto e as relações entre grafemas e fonemas, decodificar palavras e textos escritos, jogos que estimulam a leitura de palavras e textos escritos são eficientes para desenvolver essas habilidades, ampliar a fluência e a rapidez de leitura. Jogos que existem a leitura rápida, que são os RPGs, né? Um exemplo. Interface intuitiva e acessível. Uma interface bem projetada para facilitar a acessibilidade e a usabilidade são fundamentais para a inclusão de todos os alunos. Essa imagem mostra uma sala de aula moderna com alunos utilizando diversos dispositivos digitais, como tablets e computadores. A inclusão de alunos com diferentes habilidades é destacada. Uma criança em cada cadeira, em uma cadeira de rodas, outro usando fones de ouvidos especiais e uma criança com tablet adaptado para Braille. Então, o que que a gente precisa ter? Nós precisamos ter uma escola que realmente inclua, né? Nós não podemos falar de inclusão sem termos uma estrutura que inclua. Não é somente os alunos com cadeiras de roda. Nós precisamos ter o fone para os autistas. Nós precisamos ter os teclados especiais para os alunos que são cegos. Nós precisamos ter também os fones, os abafadores para os alunos que precisam também, os auditivos, nós precisamos ter os intérpretes, são essenciais. E nós, professores, precisamos reivindicar.
não são só os professores da sala de recursos. Esse material não é exclusivo da sala de recursos. Esse material tem que ser da sala regular. Os alunos na sala de recursos, eles passam pouco tempo lá. O maior tempo é na sala regular, entendeu? Então, nós precisamos ser os professores, os mestres, os doutores, aqueles que reivindicam os meios para que os fins aconteçam. Esses são os meios, esses são os materiais que podem auxiliar, que podem ajudar, que podem fazer com que esses alunos que têm mais dificuldades na aprendizagem aprender e fazer a diferença no futuro. E aqui nós chegamos no nosso capítulo 4, aonde as metodologias de ensino são aplicadas aos jogos digitais. Então, aqui nós temos que as metodologias ativas de aprendizagem colocam os alunos no centro do processo educativo, promovendo uma participação mais dinâmica e engajada. Isso nós estamos ouvindo falar há muito tempo. Mas essas metodologias incentivam os alunos a serem ativos na construção do próprio conhecimento, certo? Utilizando estratégias que favorecem a colaboração, a resolução de problemas e os pensamentos críticos. Aí aqui nós temos, né, uma imagem linda que eu também criei, com robô, com iPad, com aquele telefone chique, o robozinho, os montes de tecnologias aqui que nós podemos acessar, e-mail e um monte de outras coisas. E aí eu vou trazer para vocês aqui agora as principais metodologias. Aprendizagem baseadas em problemas. Oliveira e Fontoura e Medina, de 2020, destacam que os jogos eletrônicos com propósitos pedagógicos são ferramentas poderosas para o ensino-aprendizagem, oferecendo cenários simulados onde os alunos aplicam seus conhecimentos para resolver problemas complexos. Esses cenários proporcionam um ambiente seguro para experimentação e erro, permitindo que o estudante explore diferentes abordagens, resolução de problemas, sem medo de consequências negativas. Então, aqui eu consegui uma imagem aonde estudantes de enfermagem, de medicina, podem simular uma transfusão de sangue. Aí aqui eles vão escolher quais são, é claro, né, que tinha um, um texto, né, um contexto aqui, dizendo o que que eles tinham que fazer, qual que era os instrumentos que eles tinham que usar, clicar, né, escolher para resolver a situação aqui. E aí, logo após, clicando nas próximas telas, eles veriam se eles tinham escolhido ou não a situação correta para resolver o problema desse paciente. Então, aqui é onde esses autores revelam e refletem que esse tipo de abordagem pode fazer com que os alunos experimentem e vivam e vivenciam a experimentação e o erro, sem causar um dano ao paciente, né? E que sintam que aquilo ali foi uma experimentação e uma vivência, sem ter corrido a experiência de fazer o mal ou brincar com a vida do ser humano. Essas imagens são todas geradas por inteligência artificial. Nós estamos no capítulo 4, como eu já disse, os jogos digitais e aprendizagem dos alunos com necessidades especiais. E a aprendizagem é diferenciada para esses alunos. Esses jogos, eles oferecem diversas oportunidades para aprimorar a aprendizagem dos alunos, proporcionando um ambiente interativo e envolvente. Os jogos digitais permitem que os alunos aprendam no seu próprio ritmo e estilo, adaptando às suas especificidades, experiências e preferências individuais. Duke 2004. Então, vamos lá. Aqui foi aquele exemplo que eu já tinha falado para vocês, mas é uma figura um pouquinho diferente. Então, nós mesmos podemos configurar ou procurar os próprios jogos digitais para o nosso aluno
de acordo com as singularidades, de acordo com as especificidades que aquele aluno tem. Ah, aquele aluno, o seu potencial é em matemática. Nós não vamos procurar de acordo com o que o aluno tem dificuldade, nós vamos procurar de acordo com o que o aluno tem potencialidade, aquilo que ele mais gosta de fazer, mais sabe fazer, para que ele se sinta atraído, para que ele se sinta motivado em realizar as atividades e avance mais e mais. Porque se você procura os jogos mais difíceis, naquilo que ele mais tem dificuldade e não sabe fazer, ele não vai ter interesse. Ele vai se negar, ele vai se rebeldear. Então, nós fazemos o contrário. Nós fazemos a metodologia inversa, a teoria inversa. Nós fazemos a metodologia daquilo que é positivo, daquilo que ele gosta, daquilo que lhe traz prazer. Então, você vai fazer a diagnóstica, vai descobrir aquilo que ele gosta e você vai proporcionar aquilo que ele gosta, ok? Então, vamos ver o que que é uma aprendizagem diferenciada. Ela é a adaptação do ensino às necessidades e habilidades individuais do estudante. Ela é a utilização de tecnologias e estilos de ensino variados para um ambiente mais eficaz. Ela é um objetivo de maximizar o potencial de aprendizagem de cada aluno. Viram como faz sentido? Outra muito famosa é a gamificação. A gamificação ela é aplicada em elementos e mecânicas de jogos em contextos não lúdicos, como a educação, para engajar e motivar, perdão, os participantes. Isso inclui o uso de pontuações, níveis, desafios e recompensas, para tornar atividades cotidianas mais atraentes e interativas, de Dernert et al., 2011. Então, os elementos cruciais, essenciais para criar as experiências dinâmicas que incentivam a participação ativa e a aprendizagem do aluno contínuo. Então, elas precisam ter a gamificação, para ser considerada gamificação, ela precisa ter critérios. Ela precisa incluir alguns, alguns itens, que são pontuação, níveis, desafios e recompensas. Para quê? Para que seja tornar as atividades cotidianas atraentes e interativas. Se os jogos tiverem esses componentes, ele é considerado uma gamificação. Com isso, os autores dizem que é possível criar uma aprendizagem contínua e participativa, certo? Vamos caminhando. Agora, eu vou trazer alguns exemplos para a gente aprender através do que se faz, que é assim que muita coisa acontece. Esse é um tipo de personalização de um jogo matemático. Este exemplo é fundamental para garantir que cada aluno receba os desafios que são suficientemente difíceis para manter o engajamento, mas não tão difíceis que causem frustração. Santana, Fortes e Porto argumentam que a personalização em jogos educacionais é essencial para proporcionar uma experiência de aprendizagem eficaz e envolvente. Então, essa aqui eu fiz esse jogo, também criado por mim, que na verdade, aqui, se fosse criar um jogo mesmo que não é uma imagem, ele não poderia ter esses números com esses erros, é claro, né? Mas aqui, como a inteligência artificial só fez para ilustrar, tem erros. Mas aqui nesse caso, existem jogos que são assim mesmo. E aí eles são o quê? São números. Aqui ele imita uma calculadora. E aqui em cima, o aluno escolhe qual desses personagens ele quer ser. E tem outros jogos também que são parecidos com esse, que é como se o aluno estivesse comprando alguma coisa. E aí ele usa a calculadora para somar quanto que ele gastou. E aí ele faz a continha no caderno. E aí ele usa a calculadora e escolhe o valor correto, tá? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês
e aqui em cima ele escolhe o valor, ou é o valor que os alunos e os personagens têm, e assim por diante. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês, como poder escolher ou como podemos personalizar o exemplo para aquele aluno que tem dificuldade em matemática, ou que gosta de matemática, ou, no caso dos alunos, apenas os alunos com deficiência, com necessidades especiais, é que nós potencializamos. Alunos da sala regular que precisam de nota, que estão em recuperação, em defasagem, aí sim, nós podemos escolher a disciplina de acordo com a diagnóstica, com avaliação diagnóstica e, e trabalhar a disciplina que o aluno está com dificuldade, sim, tá bom? É apenas os alunos públicos da educação especial que nós fazemos a atividade da educação, da metodologia, da potencialidade, ok? Para não ter nenhuma controvérsia aí, falar, mas a professora falou que a gente não pode trabalhar com o aluno a disciplina que ele tem dificuldade. Não, não é isso, tá bom? Só para os alunos da educação especial. No meu caso, uso essa metodologia. Tem professores que podem usar metodologias diferentes, e aí cada um utiliza a sua se está dando certo. E aqui nós temos a gamificação e alunos com necessidades especiais. A imagem ilustra um jogo educacional inclusivo, que oferece várias opções de personalização e adaptação para alunos com necessidades especiais. Fernandes, 2019, para ele a gamificação pode criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e equitativo, permitindo que todos os alunos participem ativamente e alcancem seus objetivos educacionais. A gamificação não apenas transforma o aprendizagem, mas também cria um espaço onde todos os alunos, independente das suas especificidades, podem se sentir valorizados e engajados. DUC 2024. Então, aqui nós vemos que as atividades é uma captura de tela, aonde os alunos estão aqui vendo, né? E aqui ele está. Ele está vendo aqui, aí ele está escolhendo quem ele quer ser, qual personagem ele quer ser. E aí ele está vendo, tem todas aqui as funções. Se ele é um aluno com cadeira de rodas, com necessidades especiais físicas, ele escolhe que ele é. Se ele é um aluno que precisa usar fone, que ele vai precisar de legenda, né? Então ele vai escolher essa opção. Ou se ele é um aluno que precisa de um intérprete, ele escolhe essa. Se ele é um aluno que precisa de várias outras modalidades, ele vai escolher essa, que precisa do olho, né? E assim por diante, ok? E aí, nós estamos chegando ao final. O que que você achou do conteúdo? Se você gostou e quer aprender mais, é só baixar o livro gratuitamente no nosso site e ficar ligadinho, pois sempre tem novidades. Aqui está o nosso link. E se quiser mandar perguntas, dúvidas, contribuir com o nosso trabalho, segue os meus contatos. Será um prazer te responder. Muito obrigada a todos por estarem aqui comigo, por ter assistido. Espero que gostem. Eu vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais, tá? Essa aqui é a minha rede social, é meu nome, você encontra facilmente, encontra os meus trabalhos. Aqui tem também o meu CID, meu Lattes, meu e-mail. Vocês conseguem encontrar as minhas publicações para vocês lerem, baixar, me citar, me acompanhar. E quem quiser escrever junto comigo também, pode me mandar um recadinho, tá bom? Obrigada por tudo, espero que tenha gostado e até o ano que vem. Um beijo. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente não perder nada da gravação. Fiquem com Deus. Até o próximo ano, se Deus quiser.